Vamos lá, pessoal. Nós vimos, entende, o que é oração, o que é frase, o que é oração, o que é período. Classificamos o período, né? Simples, composto e tal. Simples quando ele tem apenas uma oração, composto quando ele tem mais de uma oração. Agora, um detalhe importante. Cai muito isso no Enem. Vocês ainda não chegaram lá. Vocês estão dentro desse conceito de se preparar para o Enem. Se, por exemplo, aparecer um sujeito, veja bem, um sujeito que dentro de uma oração, que está dentro de um período, e esse período só tem essa oração, eles podem perguntar como é o nome dessa oração. Absoluta. Poucas gramáticas vão encontrar isso, mas o Enem aborda isso nas suas provas. Vamos lá. Então, classificação do sujeito. Sujeito simples, determinado simples. É simples porque apresenta um único radical. Por exemplo, uma escuridão compacta comprimia seus olhos abertos. O que é que comprimia seus olhos abertos? Uma escuridão compacta. Vejam que escuridão é um núcleo. Os outros não, são apenas elementos que complementam esse tipo de sujeito. Então, esse sujeito é simples. Para continuar, confirmar o núcleo, realmente a escuridão, tá certo. Basta eliminar as duas outras palavras e constatar que o sujeito básico da oração se mantém. Escuridão comprimia seus olhos abertos. Mas eu não posso dizer uma comprimia seus olhos abertos, que fica sem sentido. Ou então, compacta, comprimia seus olhos abertos, não tem sentido. Agora, se eu disser escuridão comprimia seus olhos abertos, aí tem sentido. É essa palavra que tem peso semântico, que é o núcleo do sujeito. Esse é o sujeito determinado simples. Agora vamos ver. Sujeito determinado composto. Ele apresenta mais de um núcleo. Exemplo. O prisioneiro e o soldado mergulharam numa esquina. Esse texto é da Clarice Lispector. Então, qual é o sujeito? É o prisioneiro, ou é o soldado, ou é os dois? Os dois, porque o prisioneiro e o soldado mergulharam nessa esquina. Vejam que o verbo, ele pede algo composto, ele não isola. Se fosse mergulha, aí ficaria difícil dizer qual dos dois é o sujeito. Mas quando fala mergulha ou mergulharam, está no plural, então o sujeito tem que ser composto. O prisioneiro e o soldado. Outro exemplo, a uva e o caqui estavam sobre a mesa. Vejam bem, quem é que estavam sobre a mesa? A uva e o caqui, quer dizer, dois núcleos, a uva e o caqui. Fulano gosta de feijão, vírgula, arroz, vírgula, batata frita, vírgula, no almoço. De que fulano gosta? Feijão, arroz, batata frita. Observe que aí tem vários núcleos, mas eu tenho que considerar aquele que tem maior peso semântico. Por quê? Por causa do verbo. O verbo está no singular. Continuando. Sujeito determinado oculto ou elíptico. Essa forma oculto está em desuso. Usa-se mais esse elíptico. Sujeito determinado oculto, apesar de não estar escrito na oração, pode ser reconhecida pela terminação do verbo ou pelo contexto em que a oração aparece. Exemplo. Amanhã cedo continuaremos a viagem. Sujeito de continuaremos. Oculto, nós. Ricardo depois contou o que ouvira na vila. Lima Barreto. Sujeito de ouvira. Oculto. Vejam bem, o verbo se apresenta, mas não apresenta o pronome. Característica oculto. O verbo, por exemplo, está numa situação que fica bem claro que é muito difícil você achar esse sujeito. Muito difícil você encontrar. Por exemplo, vamos dar outro exemplo aqui. Amanhã cedo continuaremos a viagem. Quem é que continuaremos a viagem? Quem pode me informar? Só pode ser nós. Nós continuaremos a viagem. Observação. A nomenclatura oficial não faz referência a esse tipo de sujeito. Sabe qual é o sujeito que a nomenclatura não faz referência? O oculto. Agora vamos para sujeito indeterminado. Uma oração tem sujeito indeterminado quando o falante que está produzindo o texto, que constrói, não quer, não pode indicar quem foi que praticou aquela ação. Não pode. Vou dar um exemplo bem simples. Numa favela,
um bandido lá conhecido de todo mundo matou um cidadão. Pô, deu um tiro. Todo mundo viu, a pessoa que estava ali. A polícia chega. Quem foi que viu esse fato aqui? Ninguém viu. Quem foi que matou? Vocês sabem quem matou, mas vocês não são malucos de dizer quem foi o autor daquele ato. Porque sabe, se disser, o bandido vai te matar. Então esse é o sujeito oculto de impossibilidade, né? De impossibilidade. Por quê? Porque se você está preservando a sua condição física. Agora, tem outros tipos de sujeito indeterminado. É quando, por exemplo, a oração tem o verbo na terceira pessoa do plural, sem o pronome. Por exemplo, escutaram você dizer que o mundo vai acabar. Escutaram quem? Ó, terceira pessoa. Cadê o pronome para indicar quem for o sujeito? Escutaram, pode ser elas, pode ser eles, pode ser vocês. Então, esse é um tipo de sujeito, verbo na terceira pessoa do plural. Outro detalhe, verbo na terceira pessoa do singular, seguido, por exemplo, da partícula C. Essa partícula C, em muitos lugares, ela recebe só o nome de partícula C. Eu prefiro chamá-la de índice de indeterminação do sujeito. Está muito mais técnico do que dizer partícula C. Porque, de repente, você pega um verbo que exige essa partícula, aí você quer considerar esse verbo, em função dessa partícula, o sujeito indeterminado e não o é. Vamos lá. Oração com verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do C, índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, desconfiou-se das propostas. O verbo está na terceira. Era-se mais feliz naquele tempo. Verbo na terceira. Neste caso, o C é denominado, índice de indeterminação do sujeito. Agora, para evitar problemas futuros, vamos ver a função dessa palavra ser. Nós vamos continuar essa aula no próximo período. Muito obrigado pela presença.